Pois é, parece que os ânimos andam on fire, certo? No último plenário do Núcleo de Estudantes de Direito da Universidade de Coimbra, centenas de alunos juntaram-se desde as 18 horas até às 24 horas para discutir vários assuntos, mas o principal deles que animou mais os ânimos foi a questão dos exames presenciais ou exames à distância. E eu acho particularmente curioso, no meio disto tudo, a certos pontos. Eu não queria alongar-me muito nesta discussão, porque, lá está, muitas coisas foram apresentadas na própria reunião e muitos destes argumentos são argumentos que toda a gente consegue chegar lá facilmente, ok? Que é a questão de saber, não faz grande sentido que se formos avaliados por exame, vamos necessariamente ter que ser avaliados presencialmente, a menos que estejamos num leque muito reduzido de situações que nos permita ser avaliados à distância. No entanto, se eventualmente tivermos a possibilidade de fazer por avaliação repartida, e que basicamente funciona à base das frequências, os professores tiveram a liberdade de decidir como é que as frequências iam ser realizadas. E adiante desde já que este vídeo não é especialmente dedicado a pessoas de estudantes de Direito da Universidade de Coimbra, pelo contrário, eu até queria saber exatamente tu, que és de outras universidades, de outros cursos, qual é que é o método que foi adotado na tua faculdade para as avaliações durante este semestre. Enfim, partilhe isso tudo nos comentários, eu gostava de abrir um bocadinho uma discussão e também para perceber mais além destas barreiras, destas fronteiras da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, quais é que são as outras soluções apresentadas por outras faculdades. O meu objetivo com o vídeo de hoje passa mais por partilhar convosco mais do ponto de vista académico qual é que foi a minha experiência com as avaliações do semestre passado, que como sabem foi todas elas à distância, ok? E para chegar a uma conclusão de que, dar já um spoiler de resposta àquilo que eu pus no título do vídeo, a verdade é que eu não acho necessariamente que a fiabilidade das avaliações sejam postas em causa só pelo facto de serem feitas à distância, ok? Eu achei que certas formas de avaliação inovadoras, que foram adotadas em duas das cadeiras principalmente das que tive, a verdade é que esses métodos de avaliação são se calhar até mais inteligentes do que o método tradicional de exames de frequências que temos vindo a ter como tradicionalmente o indicado para sermos avaliados em Direito. Olá a todos e a todas, depois de uma introdução tão grande, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não me conheces, o meu nome é Diogo e sou estudante do terceiro ano de Direito na Universidade de Coimbra. Então, durante o semestre passado eu fui avaliado por um total de 6 métodos diferentes, fomos a considerar também as orais de melhoria. No início do segundo semestre, quando ainda ninguém falava na hipótese de irmos todos para casa por causa do Covid, ou seja, meados de fevereiro, não sei se ainda se lembram desse tempo, o que é certo é que estava previsto termos avaliação a 2 cadeiras por repartido, ou seja, com frequências durante o ano, a Direito Administrativo 2 e a Direito Luso-Brasileiro, que é uma opcional de primeiro e de segundo semestre. Enfim, adiante. As outras cadeiras já estavam à partida previsto ser por exame. O que é certo é que a grande preocupação a nível académico era a possibilidade de termos 5 exames, tendo em conta que quando fomos mandados para casa, porque nós não sabíamos exatamente se as avaliações por repartida iam continuar por repartida. E sim, com certeza tu deves estar neste momento a pensar, olha, grande coisa, é a minha realidade este ano. Pronto, está bem, mas houve um tempo em que isso não tinha que ser realidade, ok? A verdade é que nem os professores sabiam muito bem como reagir à situação. Alguns deles chegavam a dizer nas aulas gravadas de que esperavam que depois da Páscoa já estivesse tudo resolvido, e a gente olha para trás para esse tempo e pensa, uau, quão iludidos estávamos, certo? Portanto, a solução de o que é que iam fazer em termos de avaliação repartida, se iam mudar para a final ou o que é que iam fazer exatamente, foi sendo adiada. A primeira a tomar uma posição sobre como é que seríamos avaliados foi a professora de Administrativo. E o método adotado, apesar de muita gente apontar o dedo à fiabilidade deste método, eu acho sinceramente que devíamos ser avaliados mais vezes por este método, e já te vou explicar porquê. Disponibilizou-nos um documento em que metade era relativo à primeira parte da matéria, um dos grupos, e o outro grupo era relativo à segunda parte da matéria que tínhamos dado até então. E depois, basicamente, ao contrário do que normalmente acontece, não tínhamos 2 horas e sim vários dias para resolver os vários casos práticos que faziam parte desse documento. Não tínhamos perguntas de definições nem nada do tipo, só casos práticos. E dizem vocês, mas assim é fácil, podiam copiar à vontade. Mas a questão aqui não passa exatamente pelo copiar. A partir do momento que a professora tem consciência que tu podes ir ao livro, aos apontamentos, etc., aquilo que vai ser principalmente valorizado não vai ser exatamente a matéria em si do debitar, de tu mostrares que sabes copiar o livro. O que vai ser avaliado é desde logo o teu discurso, a fluência no discurso e a tua capacidade e a tua vontade de ir além, porque tu podes ir além. Podes, por exemplo, consultar a bibliografia extra e completar as tuas respostas com as referências a essa bibliografia extra. E atenção, se tu me dizes, mas o meu pai não é advogado, o meu avô não é advogado, não tenho uma biblioteca de Direito em casa. Pois então, a Faculdade de Direito deu-nos a possibilidade durante a pandemia de baixam muito os preços das digitalizações. Portanto, tu podias mandar para lá um e-mail a pedir um determinado artigo e eles enviavam-te esse artigo. A verdade é que, na prática, apesar de terem baixado os preços, das vezes que eu pedi para lá artigos, eles nem sequer me cobraram nada. Fora que, obviamente, ainda tinhas a possibilidade de procurar jurisprudência, de citar jurisprudência, e tu podias dar uma resposta super completa àqueles casos práticos que ali te ofereciam para tu resolveres. Eu gostei particularmente do facto de, numa das perguntas, num desses casos práticos, eu dei 5 ou 6 páginas de resposta, e quando vieram os critérios de correção, quando ainda não tínhamos o resultado das nossas frequências, do nosso trabalho,
eu vi que tudo aquilo que eu tinha escrito era o contrário daquilo que estava nos critérios de correção. Portanto, teoricamente, a minha resposta estava de 5 ou 6 páginas totalmente errada. Só que a verdade é que, como ela foi fundamentada com bibliografia diversa, vários autores que defendiam a mesma posição que eu tinha para aquele caso em concreto, a professora deu uma excelente cotação na mesma e não foi o facto de estar diferente dos critérios de correção que fez com que a resposta ficasse errada. E eu pergunto-vos sinceramente se esta parte da nossa formação não devia ser mais valorizada ao longo do nosso percurso académico. E também não pensem que foi por causa de sermos avaliados assim que a pauta foi corrida a 17. Houve 7 17 em quase 200 alunos. Seguiu-se a pronúncia do professor de História do Direito luso-brasileiro. Como foi dada a liberdade aos professores para escolherem um método pelo qual iriam avaliar os alunos, basicamente teríamos 3 artigos para ler em pontos diferentes do semestre e depois teríamos basicamente de, em 2 páginas, resumir o artigo e numa página comentar criticamente esse mesmo artigo. Mais uma vez, este trabalho não serviu exatamente para avaliar a nossa capacidade de debitar matéria e sim para avaliar outras 2 dimensões fundamentais. Uma delas, o espírito crítico, e a outra, a capacidade de síntese. Porque vamos ser sinceros, quando um cliente nos vier perguntar no futuro a dizer que se quer divorciar, nós não vamos estar a enumerar 54 posições doutrinais diferentes para cada um dos aspectos importantes, relevantes do divórcio. E mais uma vez, não pensem que foi por causa disso que a pauta foi corrida a 17. Em 85 alunos, houve apenas um 16, que foi filho único e foi a nota mais alta. Estes foram os 2 métodos de avaliação que foram um bocadinho mais fora da caixa, que se afastaram mais do modelo tradicional das avaliações da FEDUC. E foi também nesta altura que tivemos, vamos dizer, um plot twist. Basicamente, Direito da União Europeia estava para ser avaliado por exame final, mas de repente deram-nos a possibilidade de quem quisesse fazer por avaliação repartida também. Foi mais ou menos na altura em que descobriram o exame.net, que é basicamente um site em que os professores podem disponibilizar o exame. Tu entras em modo de ecrã completo, tela cheia, full screen, e basicamente tens que resolver o exame nesse modo full screen. Portanto, não podes aceder a qualquer ficheiro que tenhas no computador. Mas vamos ser muito sinceros, toda a gente tem plena consciência de que a garantia de que não copiávamos não passava exatamente por nos impedir de mexer nos ficheiros do computador ou de ir à internet, até porque existem telemóveis, existem tablets, etc. Portanto, a forma de evitar que nós copiávamos passou pelo tempo. Basicamente, tudo aquilo que nos tinham ensinado de como dar respostas na FEDUC, de repente era tudo ao contrário. Primeiro ensinávamos que, durante todo o primeiro ano, que temos que fazer um enquadramento geral e passar do geral para o particular até dar a resposta à pergunta em concreto que nos fazem. O problema é que em Direito da União Europeia, por causa dessa questão do tempo, disseram-nos que devíamos começar a dar as nossas respostas a ser diretos e depois a desenvolver a partir dessa resposta direta. Mas também há que ser justo e eu sei reconhecer que, tal como aconteceu nas 2 outras formas de avaliação, o que estava a ser aqui principalmente avaliado não podia ser o que normalmente é especialmente valorizado nos exames presenciais, porque o que é normalmente valorizado são os pormenores. Aqui, basicamente, tu podias ter os pormenores todos à tua frente numa folha, portanto, é mais do que normal que o principal não fosse os pormenores e sim a tua capacidade de resolver os problemas que realmente pretendem que tu passes a saber resolver depois de teres dado a matéria daquela cadeira. As outras 2 cadeiras foram por exame final. O meu primeiro foi o de Teoria Geral do Direito Civil. O modelo de exame era relativamente simples, era disponibilizado o enunciado através do Zoom, havia vigilância também através do Zoom e nós respondíamos escrito à mão, depois digitalizávamos o documento ou então tirávamos fotografia e enviávamos para o professor. Quanto ao modelo de exame, o professor tinha-nos dito que ia ser igual aos exames dos anos anteriores. Só que minutos antes de começarmos o exame, a professora disse-nos das práticas que estavam a fazer a vigilância no Zoom. O exame ia ter uma estrutura diferente porque ia pedir que relacionássemos a matéria toda para garantir que sabíamos realmente a matéria do semestre, certo? E neste momento eu posso-vos garantir que o pânico se sentiu no ar mesmo através do Zoom. Enfim, só se tu soubesses a matéria que sabias dar resposta àquelas perguntas, não era direto. Lembro-me de uma das perguntas em concreto focar sobre um pormenor que tinha visto no livro, mas mesmo tipo uma coisa de um parágrafo só. Queriam mesmo ter a certeza que nós tínhamos ficado a saber a matéria toda, do início ao fim. Também posso-vos garantir que as pautas foram muito parecidas àquilo que são habitualmente. E finalmente, Direito Fiscal. Os professores tiveram uma ideia particularmente inteligente que foi, durante a época normal, tínhamos a opção de fazer exame escrito. A época de recurso foi toda ela por avaliação oral. O exame foi feito por computador, ao contrário do teoria, que foi feito à mão. Era partilhado connosco o enunciado no início, através do chat do Zoom, mas não havia vigilância por Zoom. Significa que, na prática, nós sabíamos que o exame era com consulta. Mas, mais uma vez, o facto de um exame ser por consulta não faz com que necessariamente as pessoas tenham grandes notas. Tanto não tenham grandes notas que houve um único 17 em exame em 350 alunos. Portanto, não foi uma coisa propriamente de para isso, toda a gente a ter altas notas. Não foi bem assim. Pelo contrário. Sinceramente, Fiscal foi daquelas que as notas dos exames foram as mais próximas daquilo que são habitualmente. Quanto ao recurso, bem, o facto de ser por oral faz com que seja muito complicado tu copiares. Sinceramente, tu dizes, mas por Zoom é mais fácil o catano. O que é certo é que se tu consegues copiar perante o olhar do professor que está-te a ver, que te está a ouvir, se tu estás a engasgar muito, se tu estás a olhar para ali, se tu estás a olhar para acolá, se tu consegues copiar nessas circunstâncias, dou-te os parabéns pelos teus nervos de aço, porque eu não conseguiria. Em suma, o que é que eu queria deixar bem claro com este vídeo? O semestre passado foi um desafio para todos nós
nós, inclusivamente para os professores, e muitos deles tiveram que se adaptar a novos métodos, criar novos métodos de avaliação. E a verdade é que muitos desses novos métodos de avaliação criados são possivelmente até melhores do que aqueles que foram usados tradicionalmente até hoje. Há uns anos encontrei uma colega do secundário e que sempre foi boa aluna e comentei com ela que tinha virado um baldas na faculdade, que mal ia às aulas, e o que é certo é que a resposta dela foi particularmente curiosa. A verdade é que quando nós tiramos uma licenciatura, essa licenciatura diz que nós temos capacidade para atuar autonomamente na área. Portanto, na prática, se tu eventualmente não vais às aulas, mas tens capacidade depois para trabalhar sozinho ou sozinha, para investigares aquilo que precisas de saber e para ficar a saber essa matéria, provavelmente até estarás melhor preparado no futuro do que alguém que foi às aulas todas, decorou a matéria e chapou no exame e pronto. Porque tu aprendeste a como usar as ferramentas de trabalho autónomo, a ires pesquisar, a ires além por ti e não exatamente só guiado exclusivamente pelo professor. Porque quando fores licenciado, tu não vais ter um professor a guiar, tu vais ter que saber exatamente o que é que tens que fazer para chegar à resposta que precisas para o problema em concreto. Daí que não tenham dúvidas nenhumas que alguém que depois de ler um artigo não só percebeu a matéria, como consegue até fazer algumas críticas, fazer alguns comentários a esse mesmo artigo, estará muito mais preparado para a vida prática do que alguém que só simplesmente leu a matéria, ok, pronto, vou chapar no exame. Finalmente, lembrar também que, como aprendemos em fiscal e em teoria, um exame bem feito, bem estruturado, é meio caminho andado para evitar fraudes. E a verdade é que estes métodos já existem noutras faculdades. A verdade é que, se vocês forem a ver, na Faculdade de Letras, por exemplo, muitas das cadeiras dão-te a opção de fazeres um trabalho de investigação, e o facto de tu teres a capacidade de investigar é também fundamental na área do direito, não é só na área das letras, ok? A verdade é que este semestre a minha madrinha da faculdade está a fazer Erasmus em França e a forma como eles avaliam lá os alunos é totalmente diferente da forma como os alunos são avaliados cá, e a verdade é que eu não acho que seja propriamente um método de ensino pior. Diferente não é necessariamente sinónimo de pior, ok? Pelo contrário, às vezes até é sinal de melhor. Daí que a avaliação não presencial não tenha que ser o paraíso da fraude. A avaliação não presencial até pode ser uma porta aberta para novos métodos de avaliar no ensino do direito e também de outras áreas, como é óbvio. Enfim, fica a minha partilha e a minha posição quanto ao assunto. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto para ajudar na divulgação do vídeo e também já agora de partilharem as vossas próprias posições quanto a este assunto e também, porque não, de subscreverem o canal para mais vídeos relacionados com o mundo universitário. E até ao próximo vídeo. Fiquem bem.